Oi pessoal, aqui é José Roig, editor do blog Educatube Brasil e do canal de vídeos Educação 3D aqui do YouTube. Nesse meu segundo vídeo, já que eu fiz a primeira apresentação, hoje eu vou conversar com vocês a respeito de um tema que me é muito caro, que se chama justamente metodologia e tecnologia. Muito tem se falado da importância da tecnologia para essa geração Millennials, geração X, Y. Eu considero já a geração que eu chamo muito de geração audiovisual, né? Porque ela é muito focada nessas questões da imagem, do áudio, né? Dos vídeos. Então, clipes, curtas, filmes são bem recebidos. É o universo que essa geração habita, né? Então, os canais do YouTube, jogos, todos esses recursos tecnológicos são usados pelos jovens mais num caráter recreativo, de lazer, de divertimento, mas a escola ainda não tem se apropriado, embora algumas escolas sim, né, mas no geral as escolas não têm se apropriado das tecnologias com esse enfoque educacional, né, além do divertimento, do lazer. Né. E a metodologia, eu acho que nos diferencia justamente, né, até no confronto entre homens e máquinas lá, desde a evolução industrial, quando a tecnologia começou a ser integrada e mudar a própria sociedade. Né? Então, esse dilema homem-máquina, que as máquinas substituirão os homens, as pessoas, os humanos, é uma coisa que vem sendo discutida há muito tempo. Né? O que acontece é que tem sido transformado. Né? As tecnologias no cotidiano estão transformando as relações de trabalho, as relações humanas, né? Mas até a terceira revolução não havia um impacto tão grande na sociedade como hoje. Hoje, se a gente for analisar, né, pela primeira vez, isso é senso comum daqueles que pesquisam e militam na área da educação e da tecnologia, de que pela primeira vez há uma inversão, né, nessa relação de quem ensina quem. Né? Até então, todas as revoluções precisavam do instrutor, do moderador, do professor, que era aquele que dominava o conteúdo, né? Aquele que dominava o manuseio do equipamento e repassava aos aprendizes. Né? Então a relação mestre e aprendiz era muito calcada nisso. Né? Alguém domina o conteúdo e repassa o que sabe a leigos. Mas com a quarta revolução, com as mídias, as redes sociais, com as tecnologias, com o smartphone sendo quase que uma extensão do corpo para a atual geração, né, porque ficam conectados 24 horas por dia se deixar, né, essa relação se transformou. Hoje, né, as crianças, os jovens ensinam aos pais, aos avós, como mexer num smartphone, num tablet, num notebook, como acessar a internet, como se integrar ao ambiente digital. Os nativos, como são chamados, né, são, ao mesmo tempo, aprendizes autodidatas até, né, porque eles mexem, remexem, configuram, desconfiguram, descobrem, e se não descobrem, usam a sua rede para pesquisar, para descobrir aonde que está a informação. Isso vai procurar lá no YouTube, né, e tem quase tudo no YouTube, né? Quem está fazendo os tutoriais, as videoaulas, o passo a passo para mexer nos recursos mais variados são jovens, são crianças, às vezes 12 anos, 14 anos, estão ali fazendo um vídeo explicando de forma até bem didática e prática, né, como alterar certas configurações de equipamentos, como instalar jogos, como resolver problemas técnicos.
são jovens que estão ali se valendo disso. Então o aprendiz também se torna mestre e o mestre precisa se tornar aprendiz, né? A capacitação é continuada. Hoje, mais do que nunca, a informação está à disposição de todos, mas nem tudo que é informação gera conhecimento. O autodidatismo também tem um certo limite, né? Porque falta o conhecimento formal, falta a bagagem emocional, sentimental, né, que o professor tem, né? E o professor ainda é uma referência nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, nesse contexto que eu, um breve apanhado que eu estou fazendo, né, nesse contexto, a questão de que a metodologia ainda é necessária, mais do que nunca, do que a própria tecnologia, né? A tecnologia é um aliado, é um recurso que não pode ser desconsiderado por conta da característica dessa geração, mas ele não é, por si só, a tecnologia não é nem a varinha mágica, né? E muito menos o bicho de 7 cabeças. Ele não resolve por si só, né? E também não é um impeditivo. Né? Então há uma questão de uma geração de professores que tinha essa concepção do Magister disse, o mestre disse, né? Que se sente um pouco, às vezes, desconfortável nesse novo mundo digital, já que eles são imigrantes, estão entrando, aprendendo essa nova linguagem, né? A linguagem da informática, a linguagem tecnológica, digital, né? Que tem as suas peculiaridades como qualquer linguagem. Então, a questão toda nem é isso. O professor não precisa pensar se tornar um tecnólogo, um especialista em tecnologias. O que ele tem é que ter essa sensibilidade, a intuição e conversar com seus alunos mesmo das possibilidades do que eles fazem com as tecnologias. Quero integrar os jogos, não é só simplesmente tornar uma sala de aula uma lan house. Logicamente que não, todos sabem disso. Né? Mas é preciso que a tecnologia integrada ao fazer pedagógico, ela tenha, acima de tudo, um sentido, um significado e que gere uma significação para ambos, né? Professor e aluno, que não seja uma mera atividade passatempo, né? Ela precisa ter uma integração ao currículo, ao conteúdo programático, né? Para se fazer sentido. Senão, é o que acontece em algumas situações que a gente vê que um filme, um vídeo passa a ser uma vídeo enrolação, né? Enrolation, e não tem a possibilidade de uso mesmo prático. Né? O aluno percebe isso quando está sendo uma enrolação, uma passatempo. Né? Então a gente precisa pensar como usar esses recursos, como devem ser usados de forma adequada. Né? Para isso existe a questão do planejamento, nada mais do que nunca. Na questão metodológica, o planejamento é essencial, né? O que eu vou usar, quando e por quê, né? Então, essa sensação de desconforto que alguns educadores têm de usar a tecnologia, muitas vezes é por desconhecer as possibilidades de uso, né? Como eu posso utilizar o celular na sala de aula, como é que eu posso usar um tablet, como é que eu posso usar um recurso como o Google Earth, ou o Street View, e outros mais aí, que tem a ver com a minha disciplina, com o meu conteúdo. Né? Então, assim, eu sempre digo que novas tecnologias requerem novas metodologias. Né? Então, se for só para transferir a forma como era utilizada uma tecnologia para uma mais avançada, por si só, não traz nenhuma inovação. Né? Pensar o mimeógrafo foi uma inovação? Foi uma forma de facilitar a reprodução em maior quantidade e velocidade do material, né? Mediante aquela manivela que girava com o uso do álcool e reproduzia uma grande quantidade de folhas que o professor fazia manual, não existia ainda o computador,
depois foi integrado à máquina datilográfica, né? Mas de qualquer forma, digitando ou escrevendo à mão, aí o mimeógrafo facilitava essa reprodução para 30, 40 exemplares para ser distribuídos para uma turma, né? O que facilitou muito isso. Depois veio o projetor de slides, o retroprojetor, que o conceito em si foi isso, de reprodução, não necessariamente produção, né? Eu acredito que muitas vezes foi reproduzir um material, né? Um material usando o que era feito numa folha de papel, depois foi feito em imagens, slides, fotografias, depois aquelas transparências, né? E hoje tem a quarta versão, podemos dizer a quarta geração, que é o Datashow. E o Datashow nada mais é que o retroprojetor fazia antes, né? Ampliar e projetar imagens. Né? Se ele for pensado apenas nesse sentido, não existe o conceito de inovação, que é de transformar algo antigo em uma situação nova. Né? Existe apenas a adaptação da forma como era feito, né? Um pouquinho melhor, né? Mais atrativo e tudo, mas o conceito em si de inovação não está presente. Está o conceito de reprodução. Né? Por isso que eu digo que hoje essas tecnologias requerem novas metodologias. Pensando nesse sentido, vejam um smartphone. Né? O smartphone ele traz a sua interface gráfica uma série de possibilidades. Né? Ele não é apenas um telefone usado para se comunicar à distância com alguém. Hoje o smartphone te permite produzir conteúdo, o que antigamente era necessário diversos equipamentos, né? Hoje basta um só integrado. Ele filma, ele grava áudio, reproduz fotos, músicas, acessa a internet, baixa jogos, faz pesquisas, instala comunicadores como WhatsApp, Messenger, né? Enfim, ele tem uma infinidade de possibilidades. Né? Mas o smartphone tem alguns conceitos que nas minhas andanças pelo planeta da educação, nas escolas, como eu faço, eu até comento com os educadores. Né? O equipamento e a geração atual, eles trazem em si já, né, uns de fábrica, outros da gestação, né, eles trazem em si alguns conceitos que são muito similares. A mobilidade, que é o principal conceito do smartphone, né? Levar o equipamento para qualquer local, acessar em qualquer região que tenha cobertura de internet, logicamente, né? E permite tu utilizar todos os recursos do equipamento, né? E é uma geração também móvel, né? A gente tem que ver que é uma geração que gosta de se movimentar, de nem sempre praticar esportes, mas praticar esportes digitais com sensor de movimento, essas coisas todas, mas é uma geração que gosta de se mover, não gosta de estar muito parada num local. Né? E a questão da portabilidade também, que traz o equipamento, né? A questão da convergência, várias possibilidades. Né? É uma geração muito convergente entre si, né? Trocam informações, né? Auxiliam-se, tem todas essas questões. A questão da intuitividade, que é basicamente um elo de ligação entre os humanos nativos digitais e os equipamentos propriamente. O que é a questão da intuitividade? A interface gráfica de um smartphone, de um tablet, né, aquele que tem a tela de toque, a touch, né, é puramente intuitivo. Não existe, tanto que hoje ninguém usa praticamente um manual de instruções. Né? Então, tu acessa ali, tu abre a tela, tu toca na tela e vai passando o dedo e abrindo as possibilidades. Né? Clica aqui, volta, retorna, poucos botões, né? Um botão de iniciar, repassar as imagens, né? as páginas, no caso.
E o que acontece? Essa geração é muito assim intuitiva. Elas aprendem, os jovens aprendem a jogar jogos eletrônicos desde a tenra idade ali, às vezes não estão nem alfabetizados na língua nativa e conseguem jogar jogos em japonês, coreano, chinês, alemão, o que for, pura intuição, né? Clicam, apertam funções, veem para que serve, voltam, descobrem, um troca informação com o outro e daqui a pouco estão jogando. Meu filho fazia isso desde cedo, muitas crianças fazem isso, né? E são extremamente intuitivos. Então, esses equipamentos que estão aí a nosso dispor, né? Essa tecnologia toda, ela requer uma metodologia, porque o professor não vai, logicamente, ensinar ao seu aluno, ao seu filho, como usar um smartphone. Pelo contrário, ele vai ser até ensinado por esses jovens, porque são funções as mais variadas e o adulto normalmente usa o smartphone, se não é um profissional da educação ou da tecnologia, ele usa o básico, né? Quer acessar uma rede social, quer fazer uma ligação, fazer uma pesquisa na internet e pronto, né? Já o jovem já tem outros recursos que vai tendo, descobrindo e tudo, mas também é uma função muito utilitária e recreativa. Né? Aí sim é o papel do educador, principalmente o educador do século XXI, dar sentido a essa tecnologia através de uma metodologia. Como vou usar esse equipamento, né, dentro da minha proposta de projeto político-pedagógico da escola, de proposta de curricular, componente curricular, a minha disciplina, dentro da proposta de integração ao século XXI, né, a essa geração digital. Como fazer isso? Né? Alguns exemplos tem no meu blog, o Educatube Brasil, que tem a descrição abaixo aqui no vídeo, né? Vários projetos que são produzidos por mim, outros em associação com outros educadores, alguns projetos que eu conheço de terceiros ou foi sugerido por educadores, professores que acessaram o meu blog e pediram para divulgar, né, para conhecer e divulgar, e eu faço isso porque é interesse de todos a gente poder divulgar projetos relevantes, criativos, originais. Né? Então, dentro disso, a tecnologia e a metodologia elas têm que ser encaradas como formas de suporte uma à outra. Né? A tecnologia serve como suporte à metodologia e a metodologia também para que essa tecnologia tenha sentido e resultados interessantes no ambiente escolar, que não seja meramente um lustro, um verniz de modernidade, de inovação. Né? E para isso, sim, requer que a gente pense a metodologia como a locomotiva do processo de ensino-aprendizagem, né? E as tecnologias como os vagões, que podem ser colocados um ao lado do outro, um sendo puxado pelo outro, né, conectados ao outro, desde que a locomotiva seja essa metodologia, uma metodologia diferenciada. Né, usar o Google Earth, por exemplo, as imagens de satélites, uma aula integrada de geografia e história, já fiz isso, tem projetos interessantíssimos que eu posso divulgar a respeito. Né, o Street View, as imagens das ruas, pode ser feito uma série de recursos integrados, né? Uma série de possibilidades que acontecem. Os tablets, né, em saídas de campo ou pelo entorno da escola ali, pode ser feitos uma série de possibilidades de uso da percepção do olhar do aluno a partir desse guia que é o professor, que vai, durante essa atividade, né, passando alguns conceitos, algumas ideias, alguns conteúdos da sua disciplina, e os alunos vão associando, né, nessa viagem de estudos no entorno da escola ou um outro local que tem a ver com o que é visto na sala de aula, né, como complementação. Né? Então, essa educação que eu falo 3D, né, ela tem que contemplar
visão de mundo, né? A visão de mundo do aluno, a visão de mundo do professor, né? Com a arte, com a cultura, com a história, com a memória e, acima de tudo, com a tecnologia junto, integrada, documentando principalmente, né? Às vezes a tecnologia não precisa ter nenhum recurso muito sofisticado, ela pode ser meramente documentária, né? Ela perceber possibilidades, o professor perceber como ele pode, através de fotos, de vídeos, de áudios que são gravados, criar até uma videoteca, né, na escola, ou para documentar o seu próprio fazer pedagógico, ou para servir como um acervo digital para as novas gerações, tanto de alunos como de professores que ingressarão depois na escola e terão esse acervo disponível para ver, olha, que interessante que o professor X e Y fazia, posso adaptar a minha realidade, a minha turma, posso adaptar o meu conteúdo, né, ideias que às vezes são simples, mas que permitem a continuidade. Então, eu acho que o projeto que tem em si a criatividade e a simplicidade é aquele que permite essa continuidade, né? Então, para esse nosso segundo vídeo, era alguma das considerações que eu queria passar para vocês, pensando metodologia e tecnologia, né? Eu vejo nas descrições algumas dessas questões que eu discuti no vídeo, que eu vou colocar ali alguns links para vocês. Se inscrevam no meu canal aqui, né? Ativem as notificações para receber mesmo cada atualização minha nesse canal, né? Divulguem esse espaço, que é um espaço para reflexão e para educadores, né? Podem deixar mensagem nos comentários, que na medida do possível eu vou responder a todos, né? E vamos dialogando também nesse espaço virtual, estabelecendo conexões entre os educadores que fazem parte dessa rede social, educacional e digital que o Educação 3D propõe. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.